eu sou a Júlia Martim, engenheira de aquicultura, mestranda pela UFSC e faço parte do time da Aquaculture Brasil. Talvez você já tenha me ouvido em alguma participação lá no Aquaresumo, mas hoje tenho o prazer de receber você no primeiríssimo episódio do Aquacoluna. A partir de hoje, nosso encontro é toda terça-feira, às 5h30, no Spotify, YouTube, Apple Podcast ou até na sua Alexa. A ideia é simples. Se você gosta de ler, a coluna sai simultaneamente lá no portal aquaculturebrasil.com. Já, se prefere o fone de ouvido ou o som do carro, eu te conto tudo por aqui. Se você não conhece, as colunas do portal são escritas por professores, pesquisadores e especialistas que são referências nas mais variadas áreas do cultivo de organismos aquáticos. Esse episódio do Aquacoluna é oferecido a você por DSM Firmenich, Ingipesca, Invi, MSD, Patovet, Fibro, Hagif, Supra e Vozfish. Vamos nessa? Começamos hoje com o texto do Alex Augusto Gonçalves, para a sua coluna Tecnologia do Pescado. Alex é oceanólogo, doutor e professor da UFERSA, com premiada trajetória acadêmica na tecnologia do pescado e vasta experiência em cargos de liderança no MAPA e na FAO. O título da coluna que vamos ler hoje é Rastreabilidade na cadeia do pescado, onde estamos e o que precisamos para chegar ao ideal, publicado no dia 6 de janeiro de 2026. Vamos lá? A rastreabilidade consolidou-se como elemento indispensável para garantir segurança alimentar, qualidade, sustentabilidade e transparência ao longo de toda a cadeia do pescado. No Brasil, embora existam dispositivos legais e iniciativas isoladas de controle, a cadeia permanece fragmentada, dificultando a criação de um mecanismo nacional capaz de acompanhar o pescado desde a sua origem até o consumidor final. O crescimento acelerado da aquicultura, aliado à complexidade da pesca artesanal e industrial, reforça a necessidade de padronizar informações, integrar sistemas e fortalecer a capacidade de fiscalização. Paralelamente, a expansão dos produtos industrializados amplia as demandas por rastreabilidade, não apenas do pescado in natura, mas também das etapas de processamento, armazenamento e distribuição. Esse cenário torna-se ainda mais crítico quando se considera que cadeias longas e altamente intermediadas aumentam a probabilidade de perda de informação, misturas de lote, entrada de pescado de origem não declarada, criando assim nós vulneráveis onde o rastreamento se rompe e a governança se fragiliza. Adicionalmente, a pressão de mercados internacionais e de consumidores por transparência e comprovação de legalidade e sustentabilidade transformou a rastreabilidade em requisito estratégico de competitividade. Estudos recentes mostram que consumidores valorizam informações claras sobre origem, método de captura ou cultivo, certificações e condições sanitárias e estão dispostos a pagar mais por produtos com rastreamento auditável, especialmente quando acessível via QR Codes vinculados a plataformas governamentais confiáveis. Pesquisas realizadas na Europa, especialmente na Itália, confirmam que tecnologias como blockchain ampliam a confiança do consumidor, aumentam a percepção de autenticidade e justificam acréscimos moderados no preço final, desde que associados a sistemas verificáveis e transparentes. Este movimento internacional, também observado nos Estados Unidos, demonstra que a rastreabilidade evoluiu de instrumento regulatório para fator determinante na decisão de compra e para elemento central de redução de riscos em cadeias globais. Diante desse cenário, apresentamos a seguir uma síntese atualizada sobre a rastreabilidade na cadeia produtiva de pescado no Brasil, destacando seu papel na governança pesqueira, no ordenamento aquícola, na saúde pública e na valorização comercial do pescado brasileiro. Situação atual da rastreabilidade na pesca. A pesca industrial é o segmento mais estruturado em monitoramento. Embarcações utilizam rastreamento por satélite, mapas de bordo e controles formais de desembarque. Empresas exportadoras cumprem exigências rigorosas de rastreabilidade por lotes impostas por mercados como União Europeia e Estados Unidos. No entanto, o rastreamento permanece concentrado nas etapas iniciais, sendo eles captura e desembarque, sem continuidade adequada no transporte, processamento, distribuição
e varejo. Assim, mesmo quando há controle na origem, o fluxo de informação se perde ao longo da cadeia, e essa ruptura, após o desembarque, é reconhecida internacionalmente como uma das principais vulnerabilidades globais e porta de entrada para pescado de origem ilegal. Globalmente, um dos pontos mais críticos é a desconexão entre rastreabilidade interna e rastreabilidade externa. Sistemas independentes criam ilhas digitais, dificultando o acompanhamento contínuo. Fenômeno que se repete no Brasil devido à falta de integração entre plataformas do MAPA, Anvisa, Inmetro, IBAMA, ICMBio, secretarias estaduais, Marinha do Brasil e serviços de inspeção. Essa falta de conexão é um dos maiores gargalos da rastreabilidade mundial, e a ausência de verificação cruzada dos dados fragiliza toda a governança pesqueira. A pesca artesanal é o elo mais vulnerável. Muitas embarcações carecem de registro atualizado, dispositivos de rastreamento e emissão regular de notas fiscais. A informalidade estrutural compromete a comprovação de origem e gera invisibilidade estatística. Falta de conectividade e ferramentas digitais impede o registro de dados essenciais, limitando não só a gestão pesqueira, mas também o acesso dos pescadores a mercados que exigem comprovação de legalidade. Essas lacunas são comuns em países em desenvolvimento e favorecem práticas como mistura de lotes, comercialização informal e entrada de pescado em cadeias formais sem origem rastreável. Assim como observado em mercados europeus, produtos destinados ao consumo interno apresentam menor completude de informação, enquanto produtos exportados seguem padrões mais rígidos de controle. As maiores perdas de dados ocorrem no transporte e redistribuição regional, etapas historicamente pouco reguladas e consideradas internacionalmente como pontos críticos de opacidade. Situação atual da rastreabilidade na aquicultura. A aquicultura brasileira apresenta ambiente propício à rastreabilidade devido ao controle interno dos processos. Tilápias, tambaquis, pacus, camarões, moluscos e macroalgas são produzidos em lotes definidos, com registros de insumos, origem genética, alimentação e manejo. Isso permite rastreamento preciso dentro da fazenda. Entretanto, após o abate, o rastreamento perde robustez. Processadores e entrepostos frequentemente misturam lotes de diferentes produtores, quebrando a relação com a origem. Falta padronização documental e a rotulagem voltada ao mercado interno raramente inclui informações completas. Lote, método de produção, fazenda de origem, certificações, condições sanitárias. No Brasil, as maiores perdas ocorrem na transição entre fazenda, abate, transporte e processamento, indicando a necessidade urgente de integração e padronização, exatamente um dos nós vulneráveis em cadeias de aquicultura internacionais. Rastreabilidade dos produtos industrializados. O avanço dos produtos industrializados, tais como os filés congelados, empanados, conservas, patês e defumados, aumenta a complexidade da rastreabilidade. É necessário rastrear não apenas a origem da matéria-prima, mas também todas as transformações industriais. Idealmente, cada lote deveria trazer informações completas: espécie e nome científico, método de produção, local de captura ou de cultivo, datas e condições sanitárias, histórico de armazenamento e temperatura. No entanto, quando a matéria-prima provém de fornecedores informais, os dados de entrada são insuficientes e, dessa forma, todo o rastreamento subsequente perde confiabilidade. Durante o processamento, etapas como filetagem, cozimento, congelamento, salga, defumação e enlatamento deveriam gerar registros vinculados ao lote inicial. Embora algumas empresas já adotem QR Codes e sistemas eletrônicos avançados, isso ainda é realidade restrita a grandes indústrias exportadoras. Práticas como mistura de lotes, filetagem conjunta de origens distintas e registros incompletos dificultam auditorias e aumentam o risco de fraude. Estudos indicam que os produtos de pescado processados são os mais suscetíveis à substituição fraudulenta de espécies ou à mistura de diferentes origens. Isso ocorre porque o processamento elimina características essenciais para a identificação visual. Esse problema é amplamente documentado na Europa e nos Estados Unidos e figura entre os principais pontos de opacidade das cadeias globais de abastecimento.
percepção dos atores da cadeia. Pesquisas internacionais mostram que a rastreabilidade é percebida de forma muito distinta ao longo da cadeia produtiva. Governos e órgãos reguladores a consideram um instrumento estratégico para garantir segurança alimentar, combater a pesca ilegal e reforçar a competitividade internacional. Empresas reconhecem seus benefícios, mas enfrentam limitações como custo de implementação, falta de treinamento, baixa conectividade e dificuldades em manter fluxo contínuo de dados. Em diversos países, o registro manual excessivo, a falta de auditorias e a assimetria de informação entre elos são barreiras centrais à efetividade. Pescadores artesanais frequentemente associam rastreabilidade à fiscalização punitiva, o que reduz a adesão. Consumidores, por sua vez, desejam mais transparência e demonstram forte preferência por produtos com informações claras de origem, método de produção, espécie, certificações e condições sanitárias. Essas percepções divergentes também se aplicam ao Brasil e influenciam diretamente a adoção dos sistemas existentes e a efetividade das políticas públicas. Principais lacunas do sistema atual. A rastreabilidade do pescado no Brasil enfrenta obstáculos em toda a cadeia produtiva. Os desafios incluem baixa digitalização, fragmentação de sistemas, ausência de padronização nacional e falta de auditorias consistentes. Na pesca artesanal, a informalidade estrutural compromete a coleta de dados essenciais. Na aquicultura, a mistura de lotes após o abate é um dos principais entraves para rastreamento individualizado. Na indústria, registros internos inconsistentes, falta de padronização documental, rotulagem incompleta e ausência de processos auditáveis resultam em perda de informações ao longo das etapas de filetagem, cozimento, congelamento e conservação. Estudos globais indicam barreiras adicionais: falta de equipes treinadas, alto tempo operacional para registro de dados, custos elevados para sistemas digitais e ausência de dados confiáveis sobre pequenos produtores e intermediários. Fraudes como substituição de espécies, mistura de origens e uso excessivo de glaciamento são facilitadas pela ausência de sistemas integrados. Sem uma base de dados única que conecte origem, processamento e venda, o cruzamento de informações se torna limitado. O déficit de rastreabilidade prejudica políticas públicas, dificulta a avaliação de impactos ambientais, reduz a competitividade e afeta diretamente a sustentabilidade socioeconômica do setor. O que o Brasil precisa para chegar ao modelo ideal? Para avançar rumo a um sistema de rastreabilidade realmente robusto e eficiente, o Brasil precisa estruturar uma estratégia nacional unificada que integre de forma harmônica a pesca artesanal, a pesca industrial, a aquicultura e a indústria do pescado. O primeiro passo é promover a digitalização plena da cadeia. Isso envolve a adoção de mapas de bordo eletrônicos na pesca industrial, aplicativos simples e acessíveis para pescadores artesanais, sistemas padronizados para produtores aquícolas e plataformas integradas para uso na indústria. A digitalização deve convergir para uma documentação eletrônica unificada que permita o registro contínuo e em tempo real das etapas de captura ou cultivo, transporte, abate, processamento e distribuição, alinhando-se às recomendações para reduzir nós vulneráveis e permitir a auditoria contínua. Outro pilar fundamental é a formalização dos atores envolvidos. A regularização de embarcações e pescadores, a ampliação do uso de notas fiscais eletrônicas e o fortalecimento do Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, são medidas essenciais para assegurar a confiabilidade da base informacional. Além disso, é necessário estabelecer requisitos mínimos para transportadores, entrepostos e unidades de beneficiamento, de modo a garantir que todos os elos da cadeia operem dentro de padrões mínimos de rastreamento. A padronização nacional da rotulagem constitui mais um componente decisivo. Rótulos claros, completos e padronizados devem informar espécie, nome científico, origem, método de produção, lote e data de processamento, preferencialmente acompanhados de QR Codes, que direcionem o consumidor para plataformas oficiais com dados auditáveis, e não apenas para o website da empresa. Em produtos industrializados,
Cada etapa do processo, como filetagem, congelamento, cozimento, salga, defumação ou enlatamento, precisa gerar um registro novo, vinculado ao lote anterior, garantindo rastreabilidade integral dentro da fábrica. Essas medidas refletem os princípios de due diligence, adotados em mercados como a União Europeia e essenciais para evitar fraudes e melhorar a governança. A efetividade desse sistema depende também de uma governança interinstitucional forte e articulada. A interoperabilidade entre as bases de dados de órgãos é essencial para corrigir a fragmentação atual e permitir a coordenação plena entre fiscalização, inspeção e gestão. Além das medidas estruturantes, a adoção de tecnologias emergentes pode elevar significativamente a precisão, a consistência e a confiabilidade dos sistemas de rastreamento. Ferramentas como blockchain, inteligência artificial, sensores embarcados, georreferenciamento automático e técnicas genômicas, como o eDNA, para verificação de espécies representam caminhos promissores. Estudos mostram que o blockchain, longe de ser apenas tendência, tem potencial real de agregar valor ao pescado e fortalecer a confiança do consumidor. Finalmente, a adesão ampla ao sistema depende de incentivos econômicos, certificações, acesso a mercados premium, valorização da indicação geográfica e programas governamentais de conformidade podem estimular pescadores, produtores e indústrias a adotarem boas práticas. Esses mecanismos transformam a rastreabilidade de mera exigência regulatória em um diferencial competitivo, capaz de agregar valor ao pescado brasileiro e ampliar as oportunidades de inserção no mercado global. Conclusão. O Brasil possui bases sólidas para avançar, mas a rastreabilidade ainda é fragmentada, com perdas significativas entre origem, processamento e comercialização. A pesca artesanal segue como elo mais vulnerável. A aquicultura possui alto potencial, mas perde rastreamento após o abate. E a indústria ainda apresenta falhas na conexão entre matéria-prima e produto final. Tais vulnerabilidades são comuns em países com cadeias longas e dependentes de múltiplos intermediários, enquanto evidenciamos que consumidores estão prontos para demandar e até mesmo remunerar sistemas mais robustos. A adoção de um sistema nacional integrado de rastreabilidade do pescado, baseado em digitalização, formalização, interoperabilidade, auditorias, tecnologia e incentivos, permitirá garantir um pescado rastreável da origem ao prato, fortalecendo a confiança do consumidor, a segurança alimentar, a sustentabilidade dos recursos e a competitividade internacional. A rastreabilidade deve ser vista não apenas como obrigação regulatória, mas como oportunidade de modernização e inserção qualificada do pescado brasileiro no cenário global. Com coordenação entre governo, setor produtivo, academia e sociedade, o Brasil pode se tornar referência mundial em rastreabilidade do pescado. E chegamos ao fim do primeiro episódio do Aqua Resumo. O que achou desse formato de podcast? Conta pra gente! Não esqueça que além das colunas e podcasts, temos conteúdo diário no portal aquaculturebrasil.com e nas nossas redes sociais, @aquaculturebrasil, com notícias, vídeos, cotações atualizadas, artigos científicos e muito mais. Nos encontramos na semana que vem. Um beijo e até lá!